Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo, né? E hoje a gente vai dar uma breve estudada sobre o estudo que está sendo muito falado no meio espírita, né? Que é o estudo que trata de genes e mediunidade. E a gente vai ver como é que se deu, de forma sucinta, claro, mas a gente vai ver como se deu esse estudo de forma mais prática, né? E quais foram os resultados que ele nos trouxe. Sem mais delongas, vamos direto para esse estudo. Genética e mediunidade. Aqui vocês estão vendo todos os dados que o estudo teve, né? A pessoa que está mais falando pelo estudo é o Alexander Moreira Almeida, porém teve outros pesquisadores envolvidos. E logo na introdução, né, é, a gente tem uma relação entre a genética e experiências espirituais, né, que tem sido um objeto, não de hoje, né, de crescente interesse na comunidade científica. E o estudo Genes Candidatos Relacionados à Média Espiritual, que é o título original do estudo, publicada no Brazilian Journal of Psychiatry, representa, né, um avanço na tentativa de compreender a mediunidade sob a ótica da neurociência. E essa aula abordará, né, mais ou menos os principais achados do artigo, as suas metodologias e as implicações para o entendimento da mente e do cérebro humano. Mas a princípio, o que a gente tem que entender? Porque esse estudo ele trabalha diretamente sempre citando um exoma e a gente tem que identificar o que é esse exoma, né, para a gente poder compreender qual que foi o objetivo, a metodologia e tudo mais do estudo. O exoma ele é um exame genético que analisa a parte do genoma humano que codifica proteínas. É um dos exames genéticos mais completos e complexos. O que é o exoma? O exoma é formado por todos os exons, ou seja, as regiões codificadas do DNA. O exoma representa cerca de 1,5 a 2% do genoma humano e a maioria dessas alterações genéticas que causam doenças estão localizadas nos exons. Erros na sequência de base do DNA dos exons alteram o funcionamento dos genes. E o objetivo da pesquisa, né? O objetivo desse estudo é que ele buscou identificar possíveis variantes genéticas associadas à mediunidade, partindo da hipótese de que certos indivíduos possuem predisposições biológicas que favorecem experiências mediúnicas. Os pesquisadores eles analisaram o sequenciamento completo do exoma de médiuns altamente talentosos e compararam os resultados com os seus parentes de primeiro grau não médiuns. Né? E qual que foi essa metodologia que foi utilizada? A gente teve 54 participantes, né? 54 médiums com mais de 10 anos de experiência, né? Quando eles dizem 10 anos de experiência, é que eles exerceram a mediunidade, eles exercem a mediunidade há mais de 10 anos. Né? E esses 54 médiums foram comparados a 53 parentes de primeiro grau que não apresentavam habilidades mediúnicas. E quais foram esses critérios de seleção? Os médiuns eles deveriam ser reconhecidos pelas suas comunidades espirituais, ou seja, é aquilo que nós do meio espírita já conhecemos, que é se tem um médium na casa espírita e ele trabalha com a mediunidade na casa espírita, então, né, é uma coisa ligando a outra, ele acaba sendo conhecido pelo seu meio ali, o meio da casa espírita.
e ele não poderia obter benefícios financeiros com a prática. Se a gente está falando de espiritismo kardecista, né, então a gente sabe que os médiums espíritas kardecistas, eu sei que essa é uma terminologia não tão correta de ser usada, mas para ficar mais fácil, eles não podem cobrar, né? Eles não têm essa, digamos, eles não têm o poder de poder cobrar, né? O trabalho tem que ser feito gratuitamente. E, além disso, né, eles tinham que ter esses 10 anos de exercendo a mediunidade, eles teriam que fazer isso pelo menos uma vez por semana, né? Isso faz parte dos critérios, né, que foi usado pela metodologia do estudo. E a coleta de dados, né, que foram utilizadas amostras de salivas para extração do DNA e posteriormente o sequenciamento do exoma que a gente viu anteriormente. E a análise genética foram identificados 15.669 variantes encontradas exclusivamente nos médiums, né, impactando a função de 7.269 genes. E como principais descobertas, a gente tem genes alterados. Foram 33 genes, foram identificados como significativamente alterados em médiums, mas não em seus parentes, né? Vias biológicas impactadas. A via inflamatória foi a mais afetada, que foi de 43,9%, com destaque para a translocação do ZAP70 para a sinapse imunológica. Obviamente, para nós espíritos, né, isso é óbvio para nós. A glândula pineal, né, alguns genes encontrados estão relacionados à função da glândula pineal, estrutura tradicionalmente associada a fenômenos espirituais, e no futuro eu pretendo trazer alguns estudos mais complexos sobre a glândula pineal. E o sistema sensorial, né, que foram observadas mutações em genes relacionados à percepção sensorial, embora sem associação direta a habilidades mediúnicas específicas, como clarividência ou psicofonia. Antes da gente adentrar na conclusão, obviamente isso aqui eu estou trazendo para vocês de forma muito sucinta a questão do estudo, né? Vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o estudo. Ele está em inglês, mas hoje em dia com a internet é muito fácil, né? Você está fazendo essa tradução caso você não tenha tanta habilidade no inglês. Esses achados, eles sugerem que a mediunidade pode estar associada a fatores genéticos, né, e que influenciam processos neurológicos e imunológicos. A presença de variantes genéticas específicas, né, em médiums levanta questões sobre a relação entre genética e estados alterados de consciência. Além disso, a ausência de transtornos mentais nos médiums estudados reforça a hipótese de que essas experiências podem ser fenômenos neuropsicológicos distintos e não meramente patológicos. E teve muitos vídeos por aí, muitas pessoas muito da área científica, né, que foram debater também, principalmente no YouTube, sobre a questão desse estudo. Eles disseram, um em específico disse o seguinte: eu queria ver era fazer uma pesquisa com esses ditos médiums e sobre a possibilidade deles serem esquizofrênicos. Eu acho que talvez seria interessante sim fazer, né, esse estudo, porque isso aí tiraria uma venda, né, um certo temor, né, assim, de que talvez isso possa acontecer, mas para aqueles que não são do meio espírita, obviamente. Então, deveria, eu acho, na minha humilde opinião, que deveria ser feito sim,
né? Pegando talvez esses mesmos médiums, ou talvez outro grupo de médiums, isso é irrelevante, pessoas que se dizem médiums, né? Mas que usasse também todas as características que esse estudo levou, porque ele foi muito sério e ele foi muito preciso, não ficou de enrolação, sabe? Aquele negócio que só tá pagando uma verba para fazer uma pesquisa e tudo mais, então a gente tem que encher linguiça aqui, né? E não, a gente sabe, quem é do meio acadêmico sabe que no Brasil tem muito disso, de você inventar estudos nada a ver só para receber uma verba, para entrar no edital, enfim. Então, eu acho que sim, seria uma das muitas pesquisas que seriam, assim, acredito que de importância muito grande, não só para os meios espirituais e espiritualistas, né, mas para a ciência como um todo. Estudar médiums e avaliar se esses médiums, se esta dita mediunidade tem alguma ligação com transtornos mentais. Eu acho que isso seria de grande valia, né? E indo para a conclusão, então a gente entende que esse estudo ele foi pioneiro, né? Ele contribuiu para um debate importante sobre a natureza das experiências espirituais, embora ainda sejam necessárias mais pesquisas, né, para validar esses achados e compreender os seus mecanismos. E analisar e a análise genética aplicada à mediunidade abre novas perspectivas para a neurociência e para o estudo da mente humana, tanto quanto, né, inclusive para a genética. Deixando bem claro, isso eu já tinha relatado em outro vídeo, esse estudo ele diz que há mutações genéticas, né, nas pessoas que se dizem médiums, que passaram pelaquela triagem que o estudo colocou como uma metodologia ali, né, que ele usou para que os participantes fossem escolhidos, mas esse estudo não diz que existe vida espiritual. Ele não diz que existe vida espiritual, que existe espíritos, que existe um plano invisível, não. Ele só diz que essas pessoas que se dizem médiums, que passaram por esses critérios de avaliação da pesquisa, elas têm elas têm modificações, né, em 7.269 genes, exatamente, né, mas não diz que existe espíritos, nenhum plano espiritual, nem qualquer coisa do tipo. Então, como eu disse, era um apanhado breve, só para vocês poderem entender, né, do que se trata aqui esse estudo e o quão ele é relevante para o meio espírita, né, e eu acredito que desse estudo para os próximos, né? Porque tem que vir estudos atrás deste estudo para validá-lo ainda mais, né? Espero que talvez um que seja feito sobre os pessoas que se dizem médiums, talvez com esta mesma metodologia, para averiguá-los quanto à questão de doenças mentais. Seria interessante, ao meu ver, até para que pudesse ser quebrado muitos paradigmas. E que posteriormente, né, esse estudo, venham mais estudos que venham a afirmá-lo ou não, né, esse estudo, e que seja apenas um passo, né, um dos pequenos passos, o trabalho de formiguinha, para que a gente traga mais a ciência para dentro do espiritismo, que eu acho que é alguma coisa que uma das coisas, né, que ficou um pouco para trás, infelizmente, apesar de se tratar de um dos tripés da doutrina espírita. Eu acho que tá deixando a desejar, né? Ficando um pouco para trás, infelizmente. Então, pessoal, era isso. Desde já, muito obrigado e até o próximo estudo.